de julho de 2013. Paulo Guerreiro quer acabar com o jejum de gols, vencer o São Paulo e colocar o Corinthians em vantagem no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Jadson espera que torcida do São Paulo, hoje no Morumbi, tenha o mesmo comportamento dos brasileiros durante a Copa das Confederações. Recuperado de lesão e bem fisicamente, o mago Valdívia deve ser a novidade do Palmeiras para o jogo contra o Oeste no próximo sábado. Atlético Mineiro aposta na força do ataque com Ronaldinho, Tardelli, Jô e Bernard para vencer o News Old Boys na primeira partida que vale uma vaga na final da Libertadores da América. E tem também os gols da Série B. Vem que vem! Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá! Muito boa noite! Noite de Recopa Sul-Americana. Segura, porque o bicho vai pegar. São Paulo e Corinthians fazem daqui a pouco no Morumbi o primeiro jogo da decisão e vai sobrar emoção. Depois de 10 anos, São Paulinos e corintianos voltam a disputar uma final de campeonato. A última vez foi no Campeonato Paulista de 2003. O Timão levou a melhor em cima do tricolor e ficou com a taça. E hoje, quem vai sair na frente? Acompanhe um pouco sobre esse duelo cheio de rivalidade e muita história. O confronto entre Corinthians e São Paulo, apelidado de majestoso pelo jornalista Tomás Mazzoni, da Gazeta Esportiva, é hoje em dia um dos duelos de maior rivalidade no país. Afinal, além das disputas dentro de campo, os dois times se enfrentaram muito nos bastidores. Um imbróglio envolvendo Morumbi, Juvenal Juvencio, Itaquerão e André Sanches culminou com a casa tricolor fora da Copa do Mundo. Muita piada. Tanto que até mesmo Flávio Prado entrou na onda durante o stand-up Corinthians, do terrão ao Japão. Alô? Quem? Juvenal Juvencio? Mas, brincadeiras à parte, a verdade é que existe muita história nesse jogo. São 299 jogos entre os dois times, sendo 114 vitórias do Timão contra 91 do São Paulo e 94 empates. Os alvinegros já balançaram a meta tricolor 437 vezes. Já o Clube do Morumbi marcou 401 gols no rival. Entre tantas partidas, algumas merecem destaque, como as finais do Campeonato Paulista de 82 e 83, as duas vencidas pelo Corinthians. Gol do Dr. Sócrates e termina o jogo. Corinthians 1, São Paulo 0. Ou o gol de Lê, anos mais tarde, também no Paulistão. Já buscou o cruzamento, a chegada de Lê, Barbante. E como esquecer do talismã Tupanzinho em 1990. Fintou lindo Antônio Carlos, tocou para Tupanzinho, jogada bonita de ataque do Corinthians. Olha o Tupan na área, Fabinho. É gol de Tupanzinho! Raí também foi carrasco ao marcar 3 gols em 91. Raí, gol! Artilheiro do jogo. Mas o mesmo camisa 10 elevou o Dida ao status de ídolo quando a muralha alvinegra defendeu 2 penalidades cobradas por ele no Brasileiro de 1999. Contudo, quando o assunto é goleiro, neste clássico o nome de Rogério Ceni é imbatível. Seja para o bem ou para o mal. Em 2011, ele marcou o 100º gol da carreira justamente contra o rival, mas na última partida entre os dois times, na semifinal do Paulista, teve um chilique. Após se adiantar absurdamente na cobrança de Alexandre Pato.
próximos 2 confrontos entre os 2 times serão especiais. Afinal, são 2 jogos que vão decidir a Recopa, onde o tricolor, último campeão da Sul-Americana, encontra o Corinthians, atual detentor do título da Libertadores da América. É um jogo grande, né? São 2 equipes grandes. Acho que todo jogador quer jogar um jogo assim, principalmente se tratando de uma competição como essa, né? Como eu falei, é curta, mas é uma competição, vale um título importante. E quando se trata de clássico, além de ser o campeonato à parte, também tem um troféu na disputa aí. Estamos enfrentando o Corinthians, né? Uma equipe grande, uma equipe que vem de grandes títulos nos últimos anos. A gente vamos pensar que temos que ganhar. É um título importante, vai ser um título importante não só para o São Paulo, para nós jogadores, para mim que estou chegando agora. Pode ter certeza que a gente vai dar o nosso máximo para conquistar esse título. As partidas estão marcadas para o dia 3 de julho no Morumbi e no dia 17 do mesmo mês no Pacaembu. Mas engana-se quem pensa que essa será a primeira vez que acontece um majestoso no âmbito internacional. Olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. O Expressinho Tricolor surgiu para disputar a Copa Conmebol de 94, já que o São Paulo, depois de perder a final da Libertadores para o Vélez Sarsfield, estava priorizando o Brasileirão e colocou para essa disputa um verdadeiro time B, até mesmo com um outro treinador, Muricy Ramalho. E isso além de jovens promessas do time como Rogério Ceni, Bordon, Denilson, Juninho e Katê. O até então único majestoso internacional aconteceu na semifinal da Copa Conmebol com a arbitragem de um conhecido nosso, Oscar Roberto Godoy. Tem que dividir, tem que rachar. Casagrande abriu o placar. Mas o pequenino Juninho estragou a festa da Fiel. Marcou o gol de empate e o da virada. Depois, ainda tocou para Katê fazer o terceiro. Branco diminuiu cobrando falta no segundo tempo. Mas Juninho aproveitou o rebote no chute de Caio e fez mais um. No final do jogo, Marques fez o terceiro gol do Timão. Final Corinthians 3, São Paulo 4. Se o São Paulo jogar com a mesma dedicação que jogou hoje, certamente a gente vai para a final. Um gol só de diferença não é muito, né? Com todo respeito ao São Paulo, mas eu acho que o Corinthians tem plenas condições de virar tudo. 15 dias depois, a decisão da vaga para a final aconteceu no Morumbi. Caio colocou os donos da casa na frente. Daniel empatou de cabeça, encobrindo o Rogério. Na etapa final, Juninho recebeu um ótimo passe de Denilson e fez 2-1. Tupanzinho deixou tudo igual de novo após cobrança de escanteio de Adil. Viola conseguiu fazer o gol da virada. E a partida foi para os pênaltis. Gralac chutou mal e Rogério defendeu. Caio perdeu uma penalidade. Nas cobranças alternadas, Nelson garantiu o tricolor na final contra o Penharol. No São Paulo a gente ganha anos na frente dos outros times, por quê? Porque a gente põe os garotos e os garotos amadurecem mais rápido. E isso é muito importante. Na decisão, o São Paulo venceu por 6-1 no Morumbi, com 3 gols do menino Katê. No jogo de volta no Estádio Centenário, em Montevidéu, a equipe aurinegra devolveu parte da goleada, 3-0. Mas foi pouco e o Expressinho acabou campeão. No próximo majestoso, as duas equipes vão com força máxima. Para o São Paulo, fica a chance de eliminar mais uma vez o rival numa competição sul-americana. Já o Corinthians pode dar o troco quase 20 anos depois. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, clássico com uma história rica de rivalidade. A maior rivalidade no estado sempre foi Corinthians e Palmeiras. Mas nos últimos anos, essa rivalidade entre São Paulo e Corinthians ganhou uma proporção que vale até realmente esse status de maior do estado. Não só pelo que tem acontecido dentro de campo, mas pelo que acontece fora. O texto do Vinícius foi muito
do Vicente, ou melhor, foi muito feliz, resgatando até um trechinho do stand-up do Flávio Prado, fazendo ali a brincadeira do Juvenal com o André Sanches, porque rusgas foram aumentando lado a lado. O São Paulo que deu menos ingressos para o Corinthians se recusou a jogar no Morumbi, e desde que o Corinthians se organizou também, o São Paulo sempre foi uma referência em termos de organização. Não por acaso ganhou a maioria dos títulos entre as equipes de São Paulo nos últimos anos. E o Corinthians padeceu de péssimas gestões, de problemas administrativos e conseguiu se acertar. E virou até uma referência agora, talvez até maior do que o próprio São Paulo, que sempre se destacou nesse sentido. Por tudo isso, Chico, se espera um jogo de muita rivalidade. E é uma final internacional. O São Paulo sempre se gabou de ter mais títulos que o Corinthians. O Corinthians ganhou moral a partir da conquista da Libertadores no ano passado. Enfim, elementos não faltam para que esse jogo seja um jogaço. Sobre os times, quem joga, como vai ser, deixar de ser, a gente vai falar na sequência do Gazeta Esportiva, porque essa final da Recopa Sul-Americana é o destaque no programa de hoje. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Eu acho o seguinte, que na verdade, São Paulo e Corinthians, hoje, é o grande clássico da cidade. O Palmeiras, em relação ao Corinthians e ao São Paulo, perdeu a força. Não que o Palmeiras se apequenou. O Corinthians e o São Paulo foram crescendo. E o Palmeiras meio que parou no tempo, né? E no espaço, né? Então, quer dizer, hoje, por exemplo, esse ano aqui, nós vamos ter... Se não der um jogo aí na Copa do Brasil, se não tiver Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil, já no segundo turno vamos ter um só Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista, que acabou 1-1, né? Foi 0-0, 1-1, não me lembro. Eu sei que, como é que pode ter um Palmeiras e Corinthians um jogo só por ano? Em comparação, São Paulo e Corinthians vão se enfrentar agora na Recopa, já se enfrentaram em 2 jogos do Campeonato Paulista, essa Recopa agora, e vão se encontrar 2 vezes no Campeonato Brasileiro, né? Já se encontrou no primeiro turno, agora no segundo turno, não é isso? Do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Então, quer dizer que, vocês vejam, 5 jogos contra 1, Palmeiras e Corinthians. Então, é evidente que futebol é o momento, né? E o momento agora não é do Palmeiras. Enfim, é do Corinthians e está começando a voltar a ser do São Paulo. Esse jogo de hoje, eu estou numa expectativa muito grande, porque, em primeiro lugar, todo mundo está falando e todo mundo já sabe. Se o Ney Franco perder essa Recopa para o Corinthians, ele está fora do São Paulo. Fim, acabou. Já corre por fora o nome de Vanderlei Luxemburgo. Pronto. Essa é a notícia que eu tenho, que eu escutei hoje dos bastidores são paulinos, das catacumbas do off. Então, pronto, corre por fora, muita Vanderlei coisa mudou nesses bastidores, que o Vanderlei Luxemburgo nunca foi tão atraente para o mundo tricolor. Mas agora está sendo, viu, Celso? Sabe por quê? Porque o Juvenal Juvencio, ele finalmente cedeu a ideia do Vanderlei Luxemburgo, desde que venha o Vanderlei Luxemburgo e mais um auxiliar só. Sem aquela entourage toda que o Vanderlei traz umas 12 pessoas para trabalhar junto. Sem isso, o São Paulo dá isso para ele leva só um auxiliar e assim vai. Então, a coisa está ficando feia para o lado do Ney Franco, a quem eu reputo um grande treinador. Eu gosto do Ney Franco, eu achei um cara claro, transparente e tal, mas infelizmente não é isso que pensam os dirigentes e alguns jogadores do São Paulo. Bom, por isso que o São Paulo vai jogar aí que está. Será que os jogadores estão sabendo já que pode ser que venha o Luxemburgo e não vão se empenhar tanto nesse jogo contra o Corinthians? Ou já levaram o Corinthians para o lado pessoal, né? Assim como esse elenco do São Paulo perdeu, foi desclassificado na cobrança de pênalti. Você vê aí o Pato bateu, o Rogério defendeu, o Pato fez o gol e saiu fazendo assim para o Rogério, para ficar quieto. Quer dizer, será que já virou uma coisa pessoal? Se virou uma coisa pessoal, então aí, meu filho, política pouco vai importar. Aí os jogadores vão para o pau mesmo. E aí ganha quem tiver melhor. E é isso que eu quero dizer. São Paulo e Corinthians é sempre assim, ganha quem está melhor.
Agora, o Corinthians não está melhor? Tá, foi campeão, agora ganhou, eliminou São Paulo, foi campeão brasileiro, foi campeão paulista em cima do Santos, na Vila Belmiro. Quer dizer, isso que tirou também o Muricy Ramalho, né? Eu sempre estou dizendo isso e banco essa minha tese. Mas perdeu o Paulinho. Ah, mas perdeu o Paulinho. O Paulinho não é tão importante ao Corinthians? Claro que é. Se o cara é importante para a seleção brasileira, é importante para o Corinthians. Então vai ser difícil. Como é que vai reagir o Corinthians sem Paulinho? E como é que vão reagir os jogadores do São Paulo diante de uma possível queda do Ney Franco, que não é todo mundo que gosta dele lá, inclusive o jogador, né? Diante, né, de uma derrota para o Corinthians. Quer dizer que eu estou na dúvida. Eu, assim, de cara, pelo que o Corinthians disse, apresentou nos últimos tempos, eu acho que sou mais Corinthians, que tem mais entrosamento e não perdeu tanto o conjunto assim, apesar do Paulinho fazer falta. Mas o São Paulo tem tudo para reagir também. Então, eu acho que o jogo, esse campeonato, essa Recopa, não vai ser decidida no jogo de hoje. Vai ficar para dia 15, né, Celso? Acho que daqui 2 semanas. Semana que vem na outra, né? Tem hoje, passa uma quarta-feira a outra. Esse jogo de hoje não vai ser decisivo, seja lá qual for o resultado, não vai ser um resultado largo, pode ficar sossegado, um resultado apertado, um jogo difícil, porque os times estão meio equilibrados. Um técnico está na corda bamba e o outro perdeu o principal jogador que tinha, que era o Paulinho. Então, como é que vão reagir? Não sei. É só botando para jogar. Daqui a pouco quem está melhor? Não sei também quem está melhor. Porque o Paulinho, com o Paulinho, o Corinthians era um. Sem o Paulinho, o Corinthians é outro. Não vamos deixar de ser hipócrita e falar que não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Então, vamos esperar, vamos ver o que vai dar, porque esse jogo ganha sempre quem está melhor, tá? Não é que nem Palmeiras e Corinthians, que ganha sempre quem está pior, por incrível que pareça, não tem lógica, Palmeiras e Corinthians, a lógica é invertida. Agora, esse jogo de São Paulo e Corinthians ganha sempre quem está melhor. Quem está melhor? Não sei. Eu não sei quem está melhor. Quem está melhor? Eu pergunto para você. Vá lá no gazetesportiva.net e fale, qual será o resultado da primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana? Vitória do São Paulo? Empate? Ou Corinthians ganha? Acesse, vote, resultado no fim do programa. Celso. Levando até em consideração essa pergunta do Chico, quem está melhor? Eu também não sei, os dois times estavam parados, o São Paulo realizou um amistoso, mas estava desfalcado, o Corinthians não joga desde então. Não sei não, está com cara de empate, pelo menos no jogo de hoje. Mas eu vou apostar com o coração, Corinthians. 7-0. O placar eu falo no final. Libertadores. O Olímpia fez prevalecer o mando de campo e derrotou o Independente Santa Fé por 2-0 no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. No jogo de volta, em Bogotá, a equipe paraguaia pode perder por até 1 gol de diferença, que garante vaga na final. Veja os gols. Em Assunción, no Paraguai, o Olímpia saiu na frente do Independente Santa Fé da Colômbia, com Miranda cobrando pênalti. 1-0. E a 10 minutos do final, Ferreira só teve o trabalho de empurrar para o gol e fechar o placar no Defensores del Chaco. Olímpia 2, Santa Fé 0. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira em Bogotá. Meus amigos, foi um jogo que o Olímpia dominou, o jogo do começo ao fim. Esse Santa Fé criou uma certa expectativa, dizendo, não, é a revelação da Libertadores, vai dar um susto no Olímpia. Eu não vi susto nenhum, para dizer a verdade. Foi um domínio total do Olímpia, aliás, uma festa muito bonita, viu? O meu querido Celso Cardoso, nas arquibancadas, a manifestação da torcida foi através de, como se diz, não é holograma, aqueles cartazes. No mosaico? Mosaicos, É. exatamente. Foi através de mosaicos, dando o campeão de 1979, enfim, uma festa incrível. Os jogadores entraram com os filhos no colo, quer dizer, estava tudo um clima favorável para o Olímpia. O Santa Fé se inibiu, que é um bom time até, não é ruim, mas ficou inibido e deu Olímpia na cabeça e não teve para ninguém. Faltou o terceiro gol, né? Faltou o terceiro gol. Tem muita gente... Sepultar
Tem muita gente, mas mesmo assim eu acho que foi um belíssimo resultado. Tem muita gente que acha que isso é bobagem, faz parte do folclore, mas eu entendo que tradição também pesa numa competição como a Libertadores América. O Olímpia tem uma camisa muito forte, 3 vezes campeão da Libertadores. Quer dizer, e fez uma bela Libertadores também, assim como o Independente Santa Fé. Aí o que restava ao Olímpia? Fazer o resultado em casa. 2-0 e não sofreu gols. Isso significa que se o Olímpia fizer um gol lá na Colômbia, ele só será eliminado se ele levar 4. Portanto, foi um belíssimo resultado. Eu ouso a colocar o Olímpia na final da Libertadores da América. Acho muito difícil o Independente Santa Fé reverter lá na Colômbia. E a tarefa não deverá ser das mais fáceis daqui a pouco contra o Newell's Old Boys na Argentina. Mas o Atlético Mineiro aposta na força do ataque com Ronaldinho, Tardelli, Jô e Bernard para vencer a primeira partida que vale uma vaga na final da Libertadores. O técnico Cuca e o atacante Jô falaram da expectativa do jogo. Acompanhe. O jeito de jogar é o mesmo. Eu acho que o fato de ter dado uma descansada foi bom, porque isso que você falou realmente aconteceu nos 2 jogos com o Tijuana. Lá em Tijuana, uma dificuldade enorme por jogar no carpê, né, num piso que jogadores meus jogaram com tênis, né? Olha, a gente sabe o quanto que é difícil. Acho que dentro da Libertadores a gente não jogou nenhum jogo assim fora de casa com estádio assim tão caldeirão, né? Tão próximo assim. Claro que a gente tem que estar pensando, tem que estar concentrado, tem que estar focado, porque pressão vai existir. Eles vão tentar nos pressionar nos primeiros minutos, mas acho que está todo mundo preparado, com uma boa conversa aí com o Cuca, a gente vai poder passar isso aí tranquilo. Estamos entre os 4 finalistas, né? Para medir força com o Newell's, que eu acho ao nosso lado a melhor equipe da competição. Vive um grande momento, apesar de ter perdido o campeonato sábado. A gente tem que fazer um jogo inteligente, tentar fazer gol na casa do adversário, ser maduro e levar a decisão para o segundo jogo, dia 10. O Atlético Mineiro passou maus bocados contra o Tijuana. Se imaginava até que o Atlético pudesse, pela campanha que apresentou, passar com mais facilidade. Tomou um sufoco danado no jogo lá no México, mesmo assim conseguiu um gol salvador e depois no Mineirão garantiu a vaga. Contra o Newell's Old Boys, a coisa vai ser um pouco mais complicada. Em primeiro lugar, pela capacidade do time argentino. É um time muito forte. Também faz uma bela Libertadores. Jogar em Rosário não é fácil. A distância, Chico, para você ter uma ideia, da torcida e do gol é de aproximadamente 1 metro. Então, os caras ficam lá gritando na orelha do jogador mesmo. Então, tem que ter muito controle emocional para conseguir um bom resultado lá. E o que pesa também contra o Atlético, na verdade, são 2 coisas. Uma delas, essa parada, essa interrupção. O Newell's continuou jogando. Já o Atlético teve esse tempo aí parado por conta da Copa das Confederações. E ainda não bastasse essa paralisação que quebra o ritmo, isso é indiscutível. Eu me lembro até de uma vez, de uma pequena parte da história, em 79, Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras voando no Campeonato Paulista e o Vicente Matheus parou o campeonato. Foram jogar, tudo bem que o tempo era maior, 2 meses depois. E aí o Corinthians acabou eliminando o Palmeiras nas semifinais, e o Palmeiras quebrou o ritmo, perdeu o ritmo e acabou eliminado. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o Atlético, mas isso cria um obstáculo maior. E outro problema do Atlético são justamente os desfalques. O Atlético praticamente não tem a sua zaga titular. O Hever não joga, o Leonardo Silva não joga, o Leandro Donizete no meio também faz falta. E o Rosinei, claro que não tem jogado como titular, mas também está suspenso, não vai poder jogar. E o Atlético desfalcado. Mas se voltar de lá com pelo menos um empate, vamos considerar uma derrota, marcando um gol na Argentina, ainda assim considera um bom resultado para o Atlético Mineiro. Para você ver, você tem razão no que você está falando, porque parada é complicado. Você lembrou de 79, eu vou te lembrar de 2012. Não era nascido, mas eu li a respeito. Então, vou te lembrar de 2012, mas eu estava lá em 79, eu vi isso aí. Você tem razão, o Vicente Matheus ganhou o jogo na manhã do gato, né?
Paralisou o campeonato, o Palmeiras do Tele Santana, que era uma máquina de jogar bola e não tinha ninguém com grande destaque, né? Mas era uma máquina de jogar bola. Então, o que acontece é o seguinte, o Corinthians, ano passado, quando aproveitou uma parada de 10 dias, né? Data FIFA, 10 dias de data FIFA, o Corinthians acabou virando em cima do Santos, fez 1-0 na Vila Belmiro, um resultado inesperado, empatou 1-1 e eliminou o Santos e foi para a final com o Boca Juniors. Quer dizer, o Santos vinha no embalo. Esse negócio de parar 15 dias é meio complicado, o Celso tem razão. Não dá para você saber agora como é que vai daqui para frente vai ser o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vinha no embalo. Quando o time vem no embalo, o negócio é jogar mesmo, é ir jogando, que está no embalo. A hora que parou, o sangue voltou para o normal, as batidas do coração caíram para 50. Aí, minha filha, para subir para 140 é um trabalho. Então, ela está me olhando com uma cara estranha, mas é assim mesmo. Para descer, desce rápido. Para subir é que é difícil, viu, Celso? Esse que é o problema. Para subir de novo que é difícil. Então, aí, não tem como, né? Não tem como, né, o atleta escapar disso. Antes que a gente dê margem à ambiguidade aí no que foi dito, só para falar rapidinho, fazer uma coisa. Eu disse que lá no México, contra o Tijuana, o Atlético diminuiu no finalzinho. Eu quis dizer empatou no finalzinho. Então, por 2-2 lá, 1-1 aqui, e o Atlético seguiu, avançou para a semifinal. Mas o Atlético deu uma tremida na base, deu, né? Esse jogo aí era para todo mundo esperar uma goleada. O Palmeiras quase ganha do Tijuana aqui, pô. E, inclusive, foi roubado lá em Tijuana. Foi roubado. Você lembra aquele pênalti em cima do... Lembro, do Kleber. Não. Do Leandro. Não, foi em cima do... Wesley. Em cima do Wesley. O cara deu um carrinho no Wesley, quase quebrou a perna do Wesley por trás. Então, quer dizer, o Palmeiras podia ter eliminado o Tijuana, né? Então, o Atlético Mineiro deu uma pisada de bola. Se bem que o Tijuana foi um time aqueles times chatos que foi crescendo na competição, né? Time que vai crescendo na competição é duro, viu? É duro, né? Anitta. Tá bom. Que bom que cresce, né? 2 partidas abriram ontem a 7ª rodada da Série B. O Bragantino perdeu do América de Natal por 1-0 em Bragança Paulista e deu adeus a uma invencibilidade de 4 jogos. Já em Belém, o Paysandu goleou o Guaratinguetá. Veja os gols. Paysandu e Guaratinguetá. Alex Gaibu fez 1-0 Paysandu de cabeça. Juninho, 3 minutos depois, aos 5 minutos, deixou tudo igual, 1-1. Aí Careca, 1 minuto depois, fez o segundo, Paysandu 2-1. Ainda na primeira etapa, Douglas Tanque empatou a partida 2-2. Mas Careca colocou o Paysandu de novo na frente, 3-2. No segundo tempo, logo aos 9 minutos, novo empate do Guaratinguetá, 3-3, Júlio César de cabeça. Só que Careca, inspirado, fez o terceiro gol dele na partida, o 4º do Paysandu, definindo o placar. Paysandu 4, Guaratinguetá 3. Olha, vocês vejam, muita gente questiona os estádios em lugares construídos aí que não vão ser aproveitados. Eu não estou lembrado, construíram algum estádio em Belém? Aonde? Mangueirão. Mas antigo. Não foi feito. Mas ó, dá uma espiada, quanta gente foi ver esse jogo do Paysandu contra o Guaratinguetá? Aí é o Curuzu, né? O Curuzu, a seleção brasileira chegou a treinar nesse estádio. Tem alta média de público. É brincadeira, bicho. Tá despencando de gente. Se você faz um estádio aí para 30 mil pessoas, os caras vão. Pode estar na 5ª divisão, os caras não estão nem aí. Eles vão lá e prazer o jogo. Fazer no Mato Grosso, quando você tem uma média de público muito baixa, até mesmo em Brasília, que a média Brasília, é baixa. Aí, sim, também concordo. Aí fica com esse conversa. Mas aí valeria colocar. E aí vem embora seja longe. Mas aí vem com essa. Aí constrói estádio onde não tem público, aí vem com essa conversa fiada. Tem que levar clube grande, que a tendência é levar clube grande para jogar lá, para justificar os estádios. No Brasil, as pessoas esquecem que em qualquer lugar do mundo, mando de campo é algo sagrado. Então, num campeonato sério, o time joga primeiro turno em casa, segundo turno fora. Ou primeiro turno fora, segundo turno em casa. É assim que tem que ser, tem que parar com essa história. Constrói estádio onde não tem público, aí quer levar Flamengo, São Paulo, Corinthians para jogar lá.
deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me lembrei de uma coisa. Você se lembrou de uma coisa e você desvirtuou um pouco o assunto. Eu quero dizer o seguinte para você. É que você ficou ouvindo que existe tendência de clube fazer isso. Isso é conversa fiada da CBF para justificar investimento. Não é isso, não, Celso, porque Belém foi mal escolhido, devia ter sido escolhido. Claro, mas aí não é. Mas a lógica é a política, né? Não é a... Olha, o nordestino, quando é um migrante, né? Ele não fica quase lá no Nordeste, a maioria dos nordestinos. Hoje tem ficado mais. Mas a maioria que vinham só para o Sul, mas agora está muita gente indo para Belém mesmo, né? Para o Pará. Então você vai lá, hoje a população do Pará está para lá de 2 milhões. 2 milhões de pessoas, quer dizer, é gente pra caramba. Então tem um mercado lá, o futebol tem um mercado. Então, o Paysandu, por exemplo, é o time do povo, né? Lá em Belém. Paysandu, o Remo, leva um público muito grande também. Paysandu e Remo, qualquer joguinho lá, os caras vão. Eles, não precisa levar time daqui para lá. Os de lá mesmo já enchem estádio. E eu acho legal isso aí, acho bacana. Foi uma das injustiças, né, não ter escolhido Belém para ser sede de uma das sedes da Copa. 2 partidas acontecem essa noite pela Copa do Brasil. O Botafogo recebe o Figueirense no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Em Goiânia tem Goiás e ABC de Natal no Serra Dourada. A terceira fase da competição começou ontem com apenas um jogo. Em Pernambuco, Salgueiro e Criciúma empataram em 0-0. Futebol internacional agora. Com o fim da Copa das Confederações e das férias dos jogadores, o mercado da bola fica aquecido lá na Europa. Na Alemanha, o supercampeão Bayern apresentou um reforço vindo do maior rival. Já a Juventus trouxe mais um jogador de peso, o que mostra que esse ano a velha senhora não tá para brincadeira não. Uma semana depois da chegada de Carlitos Tevez, a Juventus apresentou nesta quarta-feira o atacante Fernando Llorente. Trata-se de um grande time e é um sonho poder jogar aqui, disse o atleta. Depois de uma negociação muito atribulada com o ex-time, o Atlético de Bilbao, Llorente almeja grandes realizações na Itália. Não sei quantos gols vou marcar por aqui. Acho que a coisa mais importante é ajudar a equipe a vencer para conseguirmos alcançar o 3º título seguido do campeonato italiano, o que não acontece desde 35. Seria ótimo poder conquistá-lo, completou. Creio que sarebbe bellissimo, no? Conseguire questo, no? Na Alemanha também teve apresentação. Mário Götze finalmente chegou ao Bayern de Munique. E o meia-atacante, que fez uma temporada espetacular pelo Borussia Dortmund, chegou com moral. Matthias Sammer, diretor de esportes do Bayern, disse que o clube está muito satisfeito em receber um dos melhores jogadores do mundo. E feliz pela decisão do atleta em aceitar jogar na equipe bávara. Götze, que jogará com a camisa 19, comentou sobre o momento do Bayern e o novo técnico Pep Guardiola. Não sei o que o treinador tem em mente, quem vai jogar, em qual posição, mas acredito que todos nós temos grandes esperanças. Temos um ótimo técnico e as comparações com o Barcelona serão inevitáveis. Estaremos preparados para essas coisas, concluiu. Ich glaube, da ist jeder Spieler gewappnet und ich dementsprechend auch. 05 oder sowas. Okay. O Götze é um baita jogador. Foi uma contratação polêmica em virtude do tempo na qual aconteceu a negociação, justamente às vésperas de uma final de Liga dos Campeões da Europa, e o Götze jogava no Borussia, justamente que era o adversário do Bayern na decisão. Ele não a polêmica não jogou a final porque estava machucado. Arrumou lá uma dorzinha no tornozelo. E também não deixou de ser polêmica a apresentação dele tudo por conta do patrocínio. O Bayern tem o patrocínio da Adidas, aí ele aparece com uma baita camisa da Nike. Quer dizer, então houve até um manifesto do patrocinador do Bayern em relação a isso, mas são só detalhes do mercado do futebol. Falando em... Você quer falar sobre essa transação? Não, eu só tenho a lamentar ver o Carlito Tevez, volta Carlito Tevez, vestindo a camisa da Juventus, cara. É brincadeira isso aí. É preto e branca também. É preto e branca, tudo, mas, pô, pelo amor de Deus, ó. É um cara para estar pro Corinthians, né? Volta lá no Tevez, Magal, volta lá no Tevez. Congela o Tevez lá pra mim. Deixa eu chorar um pouco. Corta pra mim o Tevez. Volta, Carlito Tevez! Eu troco você pelo Pato. Leva o Pato, a Berlusconi, o pai dela. Quem que você quiser pra lá, pode levar. Volta pra cá, Tevez. Olha que bonitinho que tá o Tevez. Ele arrumou os dentes, olha aí. Penteou o cabelo, pega rapaz.
Pega rapaz do Lula, penteou o cabelo pro lado contrário, vai ver que tá ficando careca, desgraçado. Mas joga muito, Tevez. E foi 12 milhões de euros. E o Pato, 15 milhões, pô. Eu troco, pode levar o Pato, não tem problema não. A não ser que o Pato hoje faça 5 gols. Aí eu faço o programa terça-feira pelado, se o Pato fizer 5 gols. Por favor, me poupa Eu duvido disso. que faça aí. Me poupa disso. Eu não volta, Tevez. Eu não quero fazer... Não, o Pato. Eu falo isso, o Tevez pode voltar. Esse eu não tiro a roupa. Agora o Pato tira a roupa se o Pato fizer 5 gols. Eu faço o programa nu. Faço o programa nu. Agora, evidentemente que vão torcer para o Pato não fazer, porque, né? Afinal de contas, eu pelado, até eu nem eu vou faltar. Acho que eu vou estar com torcicolo. Eu não venho. Não vai. Eu não vou vir trabalhar. E vai dar uma confusão danada depois, vão fazer filas, protestos aí e tal, né? Então eu sei como é que é. Convites para pousar em revistas, né? Masculinas, homossexuais e tudo mais. Paciência. Você acompanha o Gazeta Esportiva? Fale com a gente, conte sobre suas refeições, o que você gosta de comer quando vai ao estádio. Vai lá no @Gazeta Esportiva no Twitter, também pode ir no meu e contar o que você gosta de comer, @AnitaPasquez, comida, né? Comida mesmo. O do Celso Cardoso. @Celso Cardoso. O do Chico Lang. @Chico Lang Real. Que tinha um monte de falsetas aí. Tem, né? Tinha. Não sei se tem ainda. É que todo mundo quer ser o Chico, né? Todo mundo quer ser o Chico. Quer assumir minhas dívidas, mas nem pode também, não vou achar ruim, não. Vamos. E no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV, você pode rever os programas. E no Facebook, facebook.com/GEsportiva.net. O Celso sempre tem recado. Fala, Celso. Não, eu só vou falar dos nossos blogs também, na Cara do Gol, gazetesportiva.net. O do Chico é Tenho Dito. Tenho Dito, é isso. E aí hoje, comentário, acabando o jogo, entra o comentário do jogo hoje, né, Celso? O meu também. O meu também. Estarei ligadíssimo no que acontece em Corinthians e São Paulo. Ou melhor, São Paulo e Corinthians. Rápido intervalo aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco a apresentação do muso Renato Gaúcho no Grêmio, as notícias do Palmeiras e mais sobre a decisão da Recopa Sul-Americana. A gente volta já. Estamos de volta e agora vamos falar do Grêmio. Depois da surpreendente demissão de Vanderlei Luxemburgo, a diretoria do Tricolor Gaúcho resolveu apostar em um queridinho da torcida para assumir o comando técnico da equipe. Vem Renato Gaúcho. A torcida do Grêmio está em êxtase. Assim que foi divulgada a chegada de Renato Portaluppi a Porto Alegre para assumir o comando técnico do Tricolor Gaúcho pela segunda vez na carreira, centenas de pessoas se dirigiram ao aeroporto para recepcionar o maior ídolo da história do clube. Na chegada à arena, recebeu a camisa 7 das mãos do presidente Fábio Koff. Mas a responsabilidade agora não é a de marcar gols, mas sim a de recolocar o time no caminho dos títulos. Por isso, Renato, tu estás chegando aqui, não porque eu te quero como amigo, e te quero muito bem. Não porque eu tenha me interessado no curso de todos esses tempos, pelo que acontece na tua vida. Está chegando aqui porque o Grêmio precisa de ti. A mesma alegria que eu recebi em 2010, eu recebi agora, entendeu? E agora talvez um pouco mais, porque eu estou voltando aqui com o presidente, que com ele nós conquistamos o maior título que o Grêmio tem na história, que é o título mundial. Nas arquibancadas da arena, pelo menos 5.000 gremistas aguardavam ansiosos pelo primeiro trabalho de Renato Gaúcho no comando da equipe. E quando o técnico apareceu no gramado, teve a certeza de que o apoio da torcida será uma das principais armas do Grêmio para o restante da temporada. A primeira coisa que eu falei foi, isso aqui é uma bomboneira, eu já falei, e isso aqui cheio, a torcida a favor, realmente o Grêmio se torna muito forte aqui dentro. Meus amigos, se eu fosse o Fábio Koff, que aliás, grande abraço ao Fábio Koff, vi ele ali, ele tem aquele problema de garganta, né? Mas ele, eu gosto muito, sempre me dei muito bem com ele nas entrevistas, quando eu era repórter da Gazeta Esportiva, da Folha da Tarde também, sempre me tratava muito bem, não vejo por que falar mal do Fábio Koff. Agora, eu não apostaria no Renato Gaúcho.
O Renato Gaúcho sumiu de cena há muito tempo. Hoje a filha dele é mais famosa que ele. Como é que chama? Carol. Carol. A Carol, ela tem um nome, ela tem o segundo nome. Portaluppi. Portaluppi, que é o sobrenome de Renato Portaluppi. Ela tem esse nome Portaluppi, ela hoje é uma das manequins mais cobiçadas do Brasil, não é verdade? E morre, e o pai morre de ciúme dela, quer dizer, morre de ciúme que façam com ela o que ele fez com uma porção de mulher, deixando aí mulheres, corações estraçalhados pelo percurso dele aí afora. Mas problema dele, não é meu. Mas eu não apostaria. Não por isso, eu não apostaria nele porque ele está fora de jogo há muito tempo. Nem comentarista de televisão ele foi. Quer dizer, eu acho que é muito... O elenco está muito... Tem muita estrela o elenco do Grêmio. E o Renato Gaúcho é mais uma estrela que chega. Aí vai ser não vai ter lugar para caber tanto ego nesse Grêmio. Palmeiras agora. Sábado é dia do torcedor matar a saudade do Verdão. Osmar Garrafa esteve no CT e conta todas as informações pra gente. Com 3 pontos a menos que a Chapecoense, que é líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sabe da importância de uma vitória sábado contra o Oeste na cidade de Presidente Prudente. Para esta partida, o que não faltam são boas notícias ao técnico Gilson Kleina. Mendieta, recém-contratado, está à disposição e deve estrear. No gol, Fernando Praz, recuperado de lesão, também deve ser novidade. Quanto a Valdívia, ele não veio ao gramado essa tarde, pois ficou no departamento integrado realizando o trabalho de fortalecimento muscular. E depois de 111 dias de fora, ele deve retornar à equipe. Quanto a Allan Kardec e Felipe Menezes, jogadores recém-contratados, eles já treinam normalmente com o grupo, mas ainda estão sem data confirmada de estreia. Quanto a reforços para a sequência da temporada, o Palmeiras ainda sonha com a contratação de mais 2 jogadores. O volante uruguaio Eguren, que joga no Libertad do Paraguai, deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Verdão. Já o jogador Luiz Ricardo da Portuguesa interessa, mas o negócio só será concretizado se Ayrton aceitar trocar a academia pelo Canindé, algo que o jogador não está disposto neste momento. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. E voltamos a falar da Recopa Sul-Americana. O São Paulo conta com o apoio da torcida para lotar o Morumbi e vencer o Corinthians no primeiro jogo da decisão. Do CT da Barra Funda, o repórter Alexandre Silvestre tem as informações do tricolor para essa final que está agitando o futebol paulista. Após fracassos no primeiro semestre, na Libertadores e no Campeonato Paulista, o São Paulo tem a oportunidade de dar a volta por cima contra o maior rival. As finais da Recopa Sul-Americana diante do Corinthians, hoje no Morumbi e no dia 17 no Pacaembu, serão determinantes para o futuro do técnico Ney Franco e também da equipe, que precisa de confiança para a disputa do Campeonato Brasileiro. O primeiro semestre não foi muito bom, pelo São Paulo não ter conquistado nenhum título, mas a gente tem a oportunidade aí nessa Recopa contra um rival nosso. Então, você ganhando, que nem eu disse, dá muita tranquilidade para trabalhar, dá mais confiança para o grupo. Então, a gente tem que pensar dessa forma e ganhar o título. Se não ganhar, isso aí é futebol, ou você ganha ou perde, né? Não tem jeito. E mais um jogo desse daí. E claro que se ganhar, vai vir muita cobrança, mas nós somos jogadores profissionais e a gente sabe lidar com isso daí. Os treinos de segunda e terça-feira foram fechados à imprensa. Ney Franco faz mistério e a única dúvida aparente está do meio para frente. Jadson volta à equipe no lugar de quem? Ganso ou Aloísio? A questão de o Ney mexer na parte tática, mudar, eu não tenho muito o que opinar, né? Eu tento fazer meu trabalho aqui, o Ganso tenta fazer o trabalho dele, o Aloísio, todos os jogadores tentam. Então, a decisão é do treinador. Os jogadores do São Paulo torcem para que a torcida tricolor encha o Morumbi e empurre o time. Apoio da arquibancada, que pode fazer a diferença no clássico. Espero que a torcida ela lote o Morumbi, que ela incentive dentro do estádio, do primeiro ao 90, que isso é muito importante para a gente. Para você ter tranquilidade e a torcida
voltar a confiar ou apoiar, isso aí depende muito das vitórias, né? Então, a gente tem que ter consciência de cada jogo, a gente tem que vencer. Às vezes você não precisa nem até vencer jogando bonito, alguma coisa assim, mas você mostrando ali dentro de campo a dedicação, um se ajudando, correndo, batalhando, às vezes isso aí fica até mais bonito do que você jogar bonito, ganhar um jogo de 1-0, né? Difícil será recriar a atmosfera que envolveu os jogadores do Brasil durante a Copa das Confederações. Se hoje à noite, no Morumbi, a torcida São Paulina conseguir repetir um pouquinho dessa dose, Jadson garante que o tricolor terá um gás extra em campo. É uma coisa assim que não dá nem para explicar. Você tá a gente estava ali no banco, ali abraçado. A gente até comentava depois do hino, pô, isso aí arrepia bastante, chega, né, na alma, né, cara? Você vê ali a vibração, mas o que contagia a torcida somos nós jogadores. Eu acho que você com atitude dentro de campo, você mostrando ali, dando um chute pro gol com 2 minutos, ou se não, fazendo um gol rápido, isso aí contagia o público. Então, a gente que tem que se impor dentro de campo, né? Então, tomara que a gente possa, aí, nesse jogo do Corinthians, chegar e, quem sabe, dar um ataque rápido, ou se não, pressionar a equipe do Corinthians para a torcida crescer junto com o time, né? Bem, e se o São Paulo conta com o apoio da torcida, o Corinthians aposta no artilheiro Paulo Guerreiro para acabar com o jejum de gols, garantir a vitória e poder entrar em vantagem para a segunda partida do dia 17 no Pacaembu. Reportagem, Adriano Dolfi. Em recente entrevista à imprensa peruana, o centroavante Paulo Guerreiro manifestou o desejo de voltar ao futebol europeu. O jogador explicou a declaração. Eu falei quando fizeram as perguntas se eu em qualquer momento queria voltar para a Europa, falei que a possibilidade sempre vai estar, né? Uma anela sempre jogar em outros times, em grandes times, como agora estou aqui no Corinthians. Então, por isso falei, né? A possibilidade pode estar sempre, né? É difícil para um jogador quando chega da Europa tomar esses jogos, nessa quantidade de jogos que no Brasil tem, né? É difícil para mim. Eu senti esse desgaste físico que eu tive. O herói do Mundial de Clubes vive agora um jejum de gols no Corinthians. O último foi contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista. Ao todo, são 8 partidas. Estou ficando tranquilo. Eu sei que a possibilidade, a chance de fazer um gol vai estar. Com uma melhor preparação, agora estou me sentindo muito bom fisicamente. Entrar no campo, pensar que tenho que fazer gol, isso cansa, né? Depois de muitos jogos. E o atacante quer acabar com o jejum de gols em um lugar onde se sente bastante à vontade, na casa do adversário, o estádio do Morumbi. Eu percebi que a gente gosta de jogar no Morumbi, com a torcida deles. Já quando chegamos no bus, a torcida deles ficam esperando aí a gente e jogam cerveja, jogam botelhas para a gente. Então isso gosta a gente, né? Porque entra no campo com raiva, né? De querer ganhar o jogo, né? Dá um prazer passar por isso e ver a torcida adversária calada no final? Você que acha? Bastante à vontade no Corinthians e também no campo do adversário e tranquilo com o jejum de gols, só tem uma coisa que tira o sono do peruano, a possibilidade de não disputar uma Copa do Mundo. Sou muito otimista e vou fazer tudo para classificar, para estar em 2014 aqui presente no Brasil com a minha seleção. Se não classificar, é uma depressão muito grande. Mas, como eu falei, a gente todavia tem possibilidade e vamos fazer tudo certinho para estar em 2014 aqui no Brasil, né? É só mais uma taça, um caça-níquel, mas que ganha, faz parte no mundo inteiro, é verdade, mas não representa muita coisa. Ganhou mais importância ainda por causa dessa rivalidade entre Corinthians e São Paulo, que o Paulo Guerreiro resumiu muito bem. Da maneira como é recebido, isso dá raiva e o time quer vencer o rival.
por toda essa questão que envolve esse grande clássico. O São Paulo tem a dúvida, Paulo Henrique Ganso ou Aloysio. Eu acredito na presença do Aloysio. E o Corinthians vai ser o primeiro jogo depois da saída oficial do Paulinho. Como vai se comportar esse Corinthians? Eu vejo um Corinthians enfraquecido, mas não a ponto de prejudicar a performance do time. Acho que o Corinthians pode brigar de igual para igual com o São Paulo. No setor de criação fica mesmo, né? Porque o Paulinho, Guilherme ele tem uma postura mais defensiva. Exatamente, não tem ninguém que substitua o Paulinho imediatamente jogando igual ele jogava. Mas o Corinthians vai dar um jeito, o Tite também, mas vai ser um jogo bastante equilibrado. Eu não acredito que seja um jogo tranquilo nem para um nem para outro, o primeiro e o segundo jogo. É um jogo, como o Celso disse, um caça-níquel, mas se fosse contra o Olímpia do Paraguai, que tá na Libertadores, sei lá, ou contra qualquer outro time lá da Argentina, o Boca Júnior, não teria tanta importância assim, né? Mas como é contra o São Paulo, aí o bicho vai pegar. E o bicho vai pegar e aí vai dar Corinthians 7-0. Falei que era esse o placar. Gazeta Esportiva.net, resultado final da nossa enquete, vitória do Timão. Vai ser vitória do Timão para esse primeiro jogo aí da Recopa. A gente fica por aqui, amanhã o programa volta às 6 horas da tarde, fique com o Jornal da Gazeta. Vamos comer um hot dog agora? Vamos. Então tá bom. Boa noite. Gazeta Esportiva.